Ele foi sacrificado por amor a nós. Esta é a lição número 2 da classe de juvenis do segundo trimestre de 2023. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo para nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios capítulo 5, versículo 2. É muito interessante a ideia do amor que Jesus ele foi sacrificado por amor a nós. É o texto áureo da Bíblia, João 3,16. É importante que nós venhamos observar que somente por amor que Cristo faria tal coisa e fez tal coisa, que foi se sacrificar na cruz do Calvário. Morrer da forma que Cristo morreu, somente Cristo poderia fazer. Ele só fez por amor a nós. E o que nós temos que fazer? Amá-lo também. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro, nos deu exemplo de amor, né? Ele nos amou, então nós devemos também amá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. A expiação. O que significa expiação? Expiação é o cancelamento pleno do pecado com base na justiça de Cristo, propiciando ao pecador arrependido a restauração de sua comunhão com Deus. Então, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós agora, nosso pecado agora ele está cancelado. Jesus rasgou, a cédula do pecado na cruz do Calvário. Isso significa que quando Cristo morreu na cruz por nossos pecados, os nossos pecados foram perdoados. E por esta situação, por esta causa, a nossa vida foi restaurada, a nossa comunhão com Deus agora foi restaurada. Porque antes havia, o povo ia ao sacerdote, o sacerdote ia a Deus, levar as questões a Deus. Mas depois que Cristo morreu, em Mateus 27:51, fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Significa que agora todas as pessoas, que aquele véu fazia separação, então as pessoas não podiam entrar. Agora que o véu se rasgou, agora nos dá livre acesso a Deus. Agora nós não precisamos mais de um sacerdote, ou trazer aqui para nós, do pastor. O pastor precisa chegar na presença de Deus por mim. Não, nós não precisamos passar por isso, porque nós somos justificados com Cristo. Ele nos restaurou a comunhão com Deus. Como Ele nos restaurou a comunhão, então nós devemos fazer o quê? Ter esta comunhão com o Senhor. E como é que eu faço essa comunhão com o Senhor? Tendo intimidade com Deus, andando com Deus, vivendo com Deus. Por quê? Porque agora a minha comunhão não depende mais do pastor ou do sacerdote. Agora a minha comunhão é somente entre eu e o Senhor. Eu não preciso mais de ter um intermediário. Por quê? Porque agora o meu intermediário é Cristo. Então, como Cristo morreu por mim, então a minha comunhão com Deus foi restaurada. A expiação no Antigo Pacto. No Antigo Testamento, sob a lei mosaica, a expiação pelo pecado se dava mediante o sacrifício de um animal inocente e sem defeito algum. Qual é a diferença do pecado feito pelo sangue de um animal e o pecado que foi dado por Cristo, foi sacrificado por Cristo? Bom, quando alguém, lá no Antigo Testamento, quando alguém pegava um animal, aqui no caso inocente e sem defeito, e sacrificava este animal. Então o sangue derramado deste animal, ele encobria o pecado daquela pessoa específica, aquela pessoa que foi lá e matou, sacrificou o animal. Isso já simbolizava Cristo. Por quê? Porque Jesus era inocente, ou seja, ele morreu sem ter nenhum pecado, portanto ele é inocente, e Jesus não tinha defeito algum. Então o sacrifício de animal, na verdade, já apontava para Cristo. E qual é a diferença então do fato de Jesus ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário por nós?
No Antigo Testamento, o sangue derramado era do cordeiro, o animal em si, ou um outro animal. Né? Mas vamos pegar aqui a ideia do cordeiro, porque Jesus também é tido como cordeiro de Deus. Né? Então, no Antigo Testamento era o cordeiro. Então, ele derramava o sangue por uma pessoa específica. Vou deixar aqui claro. Eu cometi um pecado, eu pegava um cordeiro e sacrificava ao Senhor. Então, somente o meu pecado era perdoado. Na verdade, era encoberto, né? Quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, né, inocente e sem defeito, agora todos os pecados de todas as pessoas do mundo agora são perdoados. Veja que o sacrifício de Cristo, ele alcançou a todas as gerações, desde Adão até a última pessoa que viverá na terra. Então, o pecado de todas as pessoas estão perdoados. Entretanto, este perdão, é necessário deixar claro que esse perdão só chegará à pessoa que se arrepende dos seus pecados e confessa a Cristo como Salvador. Agora, porque a bem da verdade, depois desse sacrifício de Cristo, não precisou mais de sacrifício de animais. Então, qualquer pessoa, hoje, independente se tem uma vida de pecado ou não precisa mais sacrificar um animal, e essa pessoa também não estaria debaixo do jugo do pecado necessariamente no sentido de agora vai para a eternidade sem Cristo. Não, ele pode optar por Cristo. Só que as grandes pessoas, né, a maioria das pessoas hoje não acreditam no Senhor, né, não buscam a Deus, né, como era também no Antigo Testamento. Né? A expiação e a salvação. Esse texto bíblico aponta para a obra expiatória e salvífica de Jesus. Éramos inimigos de Deus e escravos do pecado, porém ele, mediante sua morte na cruz, trouxe-nos para uma vida de harmonia e reconciliação com Deus. Veja que outrora nós éramos pecadores. É bom deixar aqui um ponto, que nós somos pecadores também. A diferença é que nós somos pecadores redimidos, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Isso significa dizer que outrora, antes de nós aceitarmos a Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Ou se porventura você teve o prazer de crescer num lar evangélico, nos tempos anteriores à expiação de Cristo, as pessoas eram inimigas de Deus. Entretanto, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, veio essa harmonia e a reconciliação com Deus. Agora todas as pessoas, como diz Mateus 27:51, todos nós agora temos acesso. Então essa expiação de Cristo nos trouxe salvação. O valor do sacrifício de Jesus. Qual o preço da nossa salvação? Como poderíamos pagar o preço pela nossa salvação? Nossa dívida para com Deus era impagável. Segundo o salmista, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam. Não foi com ouro ou prata que Cristo pagou as nossas dívidas. Elas foram pagas com a sua própria vida, com o seu precioso sangue. Falando de valores, o material mais caro que existe é a antimatéria. A antimatéria ela é bem cara. Só para a gente ter mais ou menos uma noção, 1 grama de antimatéria é cerca de 80 bilhões de dólares. Então é bem cara. Digamos que alguém consiga aí 1 tonelada dessa antimatéria, o que é, claro, impossível devido ao processo para produzir. 1 grama custa 80 bilhões, imagina 1 tonelada. Ainda assim, esse valor não seria suficiente para salvar a vida de alguém. Na verdade, seria um valor insignificante. É extremamente insignificante. Porque o valor da nossa alma, né, o valor da nossa salvação, é o sangue precioso de Jesus. Não há nada mais precioso do que o sangue de Cristo. Ainda que a antimatéria seja o material mais caro que existe, ainda assim o sangue de Cristo é mais caro do que a antimatéria, tanto que não tem nem como ter noção de valor, né, em espécie do sangue precioso de Cristo. Mas sabemos
que é algo impagável. É impossível de chegar a um valor específico, vamos assim dizer, vamos falar aqui valores, né, de reais ou dólares, como você quiser. Porque a nossa alma ela é caríssima. Agora você vê, Deus nos formou, nos tornou alma vivente. A nossa alma, ou melhor, nosso espírito é do Senhor, como diz Eclesiastes 12:7, né, ele volta para Deus, que o deu, assim quando a gente parte para a eternidade, isso aqui tanto cristão ou não cristão, o espírito vai voltar para Deus. Agora a alma segue para o dia do juízo, né? Depois do juízo será o céu ou a perdição. Então vemos que nesse parâmetro, vemos que nada, absolutamente nada, é mais precioso do que o sangue do Senhor Jesus, que verteu na cruz do Calvário por nós. Então nós devemos continuar louvando e bendizendo ao seu santo e poderoso nome. Sozinhos não poderíamos ser libertos da escravidão do pecado. Uma vez sobre o domínio do pecado, o homem não poderia e jamais poderá libertar a si mesmo. O povo hebreu sozinho também não poderia ser libertado da escravidão do Egito, do jugo de Faraó. Foi preciso um libertador, Moisés. Nós sozinhos, nós não chegamos muito longe. Nós sempre precisamos de alguém. Ou alguém precisa de nós, ou ambos. É necessário que tenhamos a nossa vida pautada no compartilhar, na questão do somar, na questão de que eu posso te ajudar, eu preciso estender a mão. Veja que o povo lá do Egito, né, o povo de Israel, precisou de um libertador, que ali no caso foi Moisés. Depois passou o bastão para Josué. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus, ele nos livrou. Nós sozinhos seríamos impossíveis de pagar essa dívida para com Deus. Seríamos impossíveis. É impossível o homem chegar sozinho ao céu. É impossível, não tem condição. Somente através de Cristo, nosso Salvador, como diz João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o nosso líder principal, o nosso principal líder, o maior líder de todos os tempos. Ele é o nosso libertador. Ele nos libertou do inferno, nos libertou das garras do maligno. A ele seja dado a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então, assim como Moisés foi um líder, ali é claro que eu não vou aqui colocar no mesmo nível, né, a liderança, mas somente uma coisa simbólica, da mesma forma que Moisés foi usado para tirar o povo do Egito, né, o povo de Israel do Egito, assim também é Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós venhamos ter liberdade nele, e assim como Moisés ajudou a levar o povo para Canaã, apesar que ele mesmo não entrou, né, assim também Jesus também nos irá levar para a Canaã celestial. Aquela cruz era nossa, um único e perfeito sacrifício. Ele pagou todas as nossas dívidas. A expiação de Jesus faz da salvação o maior presente de Deus para nós. Expiação significa remir a culpa, ou seja, tirar a culpa, lançar fora a culpa. Imagina, por exemplo, que você fez algo errado, e não é muito difícil de acontecer isso com você, né? E uma pessoa vai lá e toma a culpa para si. Ou seja, ele te remiu, ele te deixou livre da culpa, te deixou livre do castigo, né? Agora algo que você fez, né? Uma arte que você tenha feito, que agora talvez o seu pai vai te punir, agora não vai punir mais. Por quê? Porque alguém, como diziam anteriormente, né? Comprou o seu barulho, né? Tirou o seu peso, tirou a sua culpa. Foi isso que Cristo fez por nós. A sua expiação, ele nos remiu a culpa, ele tirou a culpa de nós, como diz lá Isaías 53, né? Tudo estava, Isaías 53, vai nos falar aqui a respeito desse negócio. É 53 mesmo? Ele era desprezado e o mais indigno, entre 53:2. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens,
homens de dores e experimentado no sofrimento, como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizesse dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esse é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. E só para deixar aqui claro, Jesus não morreu na cruz para nos livrar da enfermidade, não. O que Jesus fez na cruz do Calvário está aqui no versículo 5. Ele foi moído pelas nossas... Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por que eu digo isso e por que isso é importante? Porque as pessoas falam que Jesus morreu na cruz para levar as nossas enfermidades na cruz. Não é verdade. E por que isso não é verdade? Porque se Jesus tivesse levado as nossas enfermidades na cruz, ele não teria como curar as pessoas antes de morrer na cruz. E o que mais ele fez foi o quê? Exatamente isso. Foi curar pessoas. Deu vista aos cegos, entre tantas outras coisas. Ele, inclusive a mulher do fluxo de sangue, né, ele estancou uma hemorragia. Ele até mesmo morte, se bem que a morte necessariamente não é uma doença, né? A morte é uma morte. Mas Jesus, antes de ir para a cruz, ele curava. Então ele não precisava levar as enfermidades na cruz do Calvário, né? Como eu já falei, antes dele morrer na cruz do Calvário, ele já curava. O que Jesus fez mesmo foi um perfeito sacrifício, que por nossas iniquidades, nossas transgressões e os nossos pecados, foi isso que ele levou na cruz do Calvário, foi isso que ele nos remiu, foi disso que ele nos tirou a culpa. Ainda que uma pessoa morra cheia de enfermidades, mas salva na pessoa de Cristo, continua sendo salvo. Por quê? Porque o que Jesus levou, isso também é importante dizer, que muitas pessoas pegam esse texto específico para dizer que o crente não pode ficar doente. Pode e fica muito doente, morre de tudo quanto é enfermidade. Infelizmente nós morremos, como diz uma ex-aluna minha, doença não dá em poste. Então, o que Jesus fez, na verdade, foi justamente isso, levar os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades no madeiro. Foi real. Mas Cristo sofreu por amor a nós, voluntariamente ele se entregou, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus passou algumas situações, né? Os soldados bateram nele, né? Puseram nele uma coroa de espinho, zombavam dele, chicoteavam a Cristo, mas ele não abriu a boca. Ele foi mudo para o matadouro, né? Assim como o cordeiro vai mudo, até porque o cordeiro não fala, né? Ele vai mudo para o matadouro, ele não esboça nenhum berro, vamos assim dizer, né? Ele não sai nenhum som da sua boca. Ele vai ser morto inocente. Ele está indo para o matadouro e não sabe, ele está inocente. Assim também foi Cristo. Jesus foi inocente ao madeiro. Ele foi morto e não abriu a boca, mesmo sendo chicoteado, zombado, caluniado, tendo uma coroa de espinho, ter apanhado, e ainda assim ele não abriu a boca. Que sofrimento foi esse? Se você for observar, na bem da verdade, um sofrimento de Cristo foi algo espantoso. É difícil de calcular, porque a gente não tem uma noção do peso do pecado. Entretanto, quando você fala de zombar, por exemplo, quando uma pessoa zomba de você, por exemplo, você já fica querendo esbravejar, já fica nervosinho, nervosinha, não é assim? Agora, imagina todas as pessoas zombando de algo que você é perfeito. Foi essa a ideia de Jesus, foi isso que ele passou. Toda humilhação, todas as circunstâncias difíceis, Jesus passou calado. Nos deu exemplo. E nós também, em muitas situações, nós devemos também passar assim, calado. Até porque o silêncio muitas vezes é a melhor resposta.
o sofrimento e a vergonha da cruz. Infelizmente, algumas pessoas continuam negando a morte de Jesus e a sua ressurreição. Tal ideia só reafirma a verdade bíblica de que a cruz de Cristo é escândalo e loucura para os que perecem. Sim, muitas pessoas negam até mesmo a existência de Cristo. Negam que ele morreu na cruz, e outros que dizem que ele morreu na cruz até debocham dele, zombam de Cristo. Veio, por exemplo, até o texto bíblico, né, vai falar que um dos ladrões que estavam junto com Cristo, ele, sendo crucificado, debochou de Cristo. Ele perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, né? Não ter dito nada. Mas o outro, por sua vez, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então veja que duas questões aqui. Um que admitiu a Cristo, aceitou a Cristo, né? Até inocentou, vamos assim dizer, né? Ele reconheceu que Cristo não tinha nenhuma culpa de estar ali. Mas o outro, que também era ladrão, ao invés de ao menos ficar calado ou falar algo bom, reconhecer a Cristo, não. Ele também zombou, para você ver como Cristo sempre foi rejeitado. Então veja que a cruz de Cristo para muita gente é escândalo, é escárnio, é zombaria. Mas para nós sabemos que a cruz de Cristo ela nos traz salvação, nos traz mesmo o poder, a autoridade da parte de Jesus, que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, nos deu a salvação e nos deu autoridade, como diz lá Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ele nos deu ali algumas autoridades, né? Como expulsar demônios, falar novas línguas, ou seja, para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Para concluir, estávamos longe de Deus e perdidos em nossos pecados, mas Jesus Cristo veio ao mundo e doou a sua vida morrendo na cruz do Calvário por amor a nós. Sem o sacrifício perfeito do Filho de Deus, estávamos destinados a permanecer toda a eternidade longe do Pai. Jesus foi sacrificado por amor a nós e precisamos ser gratos por tão grande amor e salvação. A salvação foi o nosso maior presente. O maior presente que Deus deu à humanidade foi a salvação. Entretanto, nem todas as pessoas aceitam este presente. E bom que você está aceitando, né? Aceitou esse presente e continue adorando e bendizendo o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Você recebeu o melhor presente que alguém pode dar a alguém, no caso Deus, né? Você recebeu o melhor presente de Deus, que foi a sua salvação. Então, fique com Deus, se agarre a Cristo, né? Saiba que Ele morreu na cruz do Calvário por amor à sua vida. Então, adore Ele na beleza da sua santidade em espírito e em verdade, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Hora da revisão. Número 1. Expiação é o cancelamento pleno do pecado com base na justiça de Cristo, propiciando ao pecador arrependido a restauração de sua comunhão com Deus. Número 2. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Número 3. No Antigo Testamento, sob a lei mosaica, a expiação pelo pecado se dava mediante o sacrifício de um animal inocente e sem defeito algum. Número 4. Porque o pecado alcançou e contaminou toda a raça humana, por isso foi preciso que Deus enviasse à terra um Salvador. Aos Romanos 3:23. Número 5. Poderíamos pagar pela nossa salvação? Pergunta boa, né? Não. Nossa dívida para com Deus era impagável, segundo o salmista, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam. Salmos 49, número 8. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue aceitando que Ele foi sacrificado por amor a nós, né? Ainda que o mundo lá fora diga que não, negue a Cristo, né? Diga que não aconteceu, que não foi nada assim, mas que você continue firme no propósito do seu coração de reconhecer que Ele foi sacrificado por amor a nós, foi sacrificado por amor a mim, por amor a você. Então que nós venhamos continuar louvando e adorando na beleza da sua santidade em espírito e em verdade. Você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!